Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula a gente vai continuar a falar sobre secante e cossecante. Nas nossas últimas aulas a gente trabalhou com as seguintes igualdades, né? 1 mais a tangente ao quadrado de alfa é igual a secante ao quadrado de alfa, e a cotangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Certo? Então hoje a gente vai continuar a resolver problema envolvendo essas igualdades, né, pelo menos uma delas, e o problema que a gente vai começar na nossa aula vai ser esse daqui. Então eu tenho seno ao quadrado de alfa menos 3 seno alfa cosseno alfa igual a 2, e ele pede a tangente de alfa. Bem, para eu resolver esse problema, a minha ideia, né, para resolver esse problema é a seguinte. Bom, como eu tenho aqui um seno ao quadrado e eu quero a tangente, então lembrando que tangente é seno sobre cosseno, a minha ideia é pegar e dividir esse camarada por cosseno ao quadrado de alfa. Por quê? Porque ao dividir esse cara por cosseno ao quadrado de alfa, isso vai virar tangente ao quadrado de alfa. Só que tem um porém, né? Qual o porém? Eu não posso dividir só esse membro da equação. Uma vez que eu dividir esse cara por cosseno ao quadrado, eu tenho que dividir todos por cosseno ao quadrado. Então, vou dividir aqui também por cosseno ao quadrado de alfa e vou dividir aqui também por cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Bom, só que aí cabe uma pergunta que é a seguinte. Será que eu posso dividir isso por cosseno ao quadrado de alfa? Porque para eu poder dividir por cosseno ao quadrado de alfa, o cosseno de alfa vai ter que ser diferente de zero. Certo? É claro que você pode pensar, mas pô, se não fosse, se o cosseno fosse zero, o problema não pedia a tangente. Tudo bem, mas o fato é que eu tenho que verificar se de fato esse cosseno de alfa de fato era diferente de zero. Tem que verificar isso antes. Então, olhando para a equação original, vamos supor que o cosseno de alfa seja zero, tá certo? Se o cosseno de alfa for zero, então esse produto aqui vai dar zero. Então isso aqui some. Certo? Então eu vou ter o quê? Então eu vou ter que o seno ao quadrado fica igual a quem? Fica igual a 2. Certo? Porque isso aqui deixou de existir. Ora, então se o seno ao quadrado é igual a 2, então ou o seno é igual a raiz de 2, ou o seno é menos a raiz de 2. E isso me gera um problema. Qual é o problema que isso me gera? Primeiro, na verdade, dois problemas. Primeiro, se o cosseno é zero, o seno teria que ser 1 ou menos 1. Então, já por aí, já poderia concluir que o cosseno não poderia ser zero. Mas mesmo assim, mesmo que eu não lembrasse disso, o seno sendo raiz de 2 é maior que 1. E isso não pode acontecer, porque o seno ele varia de menos 1 até 1. Da mesma forma, se eu tivesse o seno igual a menos a raiz de 2, isso também não poderia acontecer, porque menos a raiz de 2 é menor que menos 1. Então, de fato, o meu cosseno de alfa ele não pode ser zero. Porque uma vez, se esse cosseno de alfa fosse zero, o meu seno seria igual ou a raiz de 2 ou menos a raiz de 2, e isso não faz sentido, né? Porque pelos motivos já apresentados. Então, com isso, olhando para esse argumento, eu consigo garantir que o cosseno não é zero, e aí, sim, se é que o cosseno não vai ser zero, eu posso dividir por cosseno ao quadrado tranquilamente. Certo? Então, verificando isso, né, antes de efetuar a divisão propriamente dita e continuar o problema, né, então agora a gente pode continuar tranquilamente. Então, isso vai me dar o quê? Então, isso vai me dar tangente ao quadrado de alfa menos 3 vezes. Bom, esse cosseno alfa simplifica com esse cosseno alfa. Então, isso aqui ficou seno sobre cosseno menos 3 tangente alfa. Igual a quem? 2 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Mas a secante ao quadrado é igual a quem? É igual a 1 mais a tangente ao quadrado. Então, substituindo aqui, isso daqui então fica tangente ao quadrado de alfa menos 3 tangente de alfa igual a 2 vezes
1 mais a tangente ao quadrado de alfa. Então, aplicando aqui a distributiva, isso daqui então vai ficar tangente ao quadrado de alfa menos 3 tangente de alfa igual a 2 mais 2 vezes a tangente ao quadrado de alfa. Então, repare que eu fiquei com uma equação toda em função de tangente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses caras que estão aqui e vou passar para cá. Né? O que é que eu vou fazer agora? Isso aqui então vai ficar tangente ao quadrado de alfa mais 3 tangente de alfa mais 2 igual a 0. Certo? Bom, então, a gente caiu, então, numa equação de segundo grau, em que a minha variável é exatamente quem? A tangente de alfa. Então, a gente vai resolver a equação de segundo grau, né, utilizando a forma resolvente da equação de segundo grau, em que a nossa variável é exatamente a tangente, certo? Não vai ser o alfa, e sim a tangente de alfa. Bom, sendo assim, calculando o discriminante, eu vou ter 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, 3 ao quadrado 9, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, então o discriminante ficou 1. Sendo assim, a nossa tangente de alfa ficou igual a menos 3, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes 1. Né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Bom, então, a nossa tangente de alfa ficou igual a menos 3, mais ou menos 1 sobre 2. E aí isso me dá dois valores possíveis para a tangente. A tangente de alfa ela pode ser menos 3 mais 1, menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, repare que existem dois valores possíveis para a tangente de alfa no nosso problema, certo? Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.